abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD em Estudo. Este canal é gravado aqui na Igreja da Boa Esperança, sob a coordenação do pastor James Costa. Eu me chamo irmão Salomão, sou professor e superintendente aqui da Escola Bíblica Dominical, certo? Aqui na região de Parnamirim, Natal, RN. É um prazer tê-lo aqui conosco. Lembrando para os irmãos que esse canal ele também comenta a lição de adulto e a lição dos jovens. Nós vamos estudar sobre essa lição tão maravilhosa, a lição dos jovens, certo? Que tem como tema construindo tudo para a minha glória. A lição de número 7. Antes de começarmos a falar sobre essa tão maravilhosa lição, pedimos a vocês, aos irmãos e aos professores que se inscrevam aí no canal. Se inscreva, deixe seu like, certo? É de suma importância. Quando você deixa o like e gostou da aula, o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e assim ele vai passando para outras pessoas. E assim o Evangelho de Deus ele é proclamado a toda a criatura. Esse canal ele tem como fundamento, a ideia principal dele é pregar o Evangelho, ensinar a palavra do Senhor para que esse Evangelho possa ser pregado a todo mundo e assim venha trazer transformação de vida a muitas almas, a muitas vidas. Vamos ver essa lição tão maravilhosa. O texto principal, que possamos dizer também que é a primeira base da lição, diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Isaías, o capítulo 42 e o versículo de número 8 é o texto principal. O resumo da lição diz assim: tudo que conseguimos realizar ou ter em nossa vida vem de Deus. A origem vem de Deus, é Deus que dá, certo? E não reconhecer tal fato pode nos levar a pecar contra o eterno. Quer dizer, não reconhecer que vem de Deus, tudo isso vem de Deus, é pecar contra o eterno, pecar contra Deus. A lição de hoje, podemos dizer, ela tem uma palavra-chave, que é orgulho, o orgulho, certo? Então, ou o pecado do orgulho. Nós estamos estudando como tema principal da lição é o perigo das tentações. Então, a palavra-chave hoje é orgulho. Nós vamos ver em toda a lição o orgulho que ele permeou muito na vida do rei Nabucodonosor, certo? A segunda base da lição, vocês vão encontrar em Daniel, o capítulo de número 4, do versículo 28 ao versículo de número 34. Nós pedimos que você leia com seus alunos, leia em classe, você pode ler, que vai dar fundamento ao estudo que nós vamos ver, procurar resumir o máximo possível para que vocês possam entender bem a mensagem, dessa lição. A introdução diz assim: Deus em sua soberania honra pessoas, lhe dá domínio, recursos e inteligência, a fim de que venha se lembrar dele. Quer dizer, tudo vem de Deus, a soberania, Deus nos dá honra, dá inteligência, tudo isso vem de Deus, para que possamos honrar de onde vem essa dádiva. Entretanto, há pessoas que não são tentadas a acreditar que a sua própria mão, talento e esforço foram os responsáveis por realizar grandes feitos e ainda desejar que esse feito dure para sempre. As pessoas pensam assim, acham que o que ele conquistou, o que ele aderiu ou conseguiu vem dos próprios feitos dele. E sabemos que tudo vem de Deus, tudo é dádiva de Deus. Ninguém pode dizer eu consegui isso que foi com seu esforço, não. Veio de Deus, tudo vem de Deus. Diz aqui: todavia todo orgulho será julgado no devido tempo pelo
poderoso. Isso foi a introdução que a gente viu, tá certo? O primeiro ponto, ou o primeiro tópico da lição, diz assim: um homem que se tornou grande. Um homem que se tornou grande. O homem a quem Deus honrou. Vai falar sobre aqui Nabucodonosor, certo? Diz assim: Nabucodonosor, cujo significado significa nego, protege a minha fronteira. É um nome usado por 4 reis que governaram a Babilônia. Então esse nome foi usado muito por 4 reis e eles governaram a Babilônia, que certamente seria Nabucodonosor II. Esse seria sido filho de Nabopolassar, um rei babilônico que derrotou a Síria. Um nome até difícil de pronunciar, confesso para os irmãos. Então, Nabopolassar era o nome do rei. Ele possivelmente seria sido o pai de Nabucodonosor, certo? Nabucodonosor se tornou rei, foi grande protagonista do cerco e destruição de Jerusalém, certo? De onde levou Daniel e os seus 3 amigos cativos e foi levado para a Babilônia por Nabucodonosor para serem treinados e ensinados sob a corte babilônica. Era um grande estrategista e administrador, quer dizer, o Nabucodonosor foi um grande estrategista, administrador. Ele soube muito bem administrar o seu reino e também passou a ser conhecido como um homem que marcou o seu governo pelas grandes construções. Quer dizer, esse rei Nabucodonosor foi um rei muito abençoado, um homem muito inteligente, sabia lidar com as questões da guerra, sabia administrar muito bem os bens. Ele fez grandes construções, como a construção do Jardim Suspenso na Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Quer dizer, esse Jardim Suspenso foi Nabucodonosor que fez. E Daniel, ele expressa aqui em Daniel 2, o capítulo 2, o versículo 37, ele diz assim: tu, rei, és rei dos reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino e o poder e a força e a majestade. Daniel reconhecendo aqui como foi o reinado de Nabucodonosor. Esse foi o homem a quem Deus honrou. Deus honrou, abençoou muito o rei Nabucodonosor. Mas isso tem uma responsabilidade, tem. Quando Deus abençoa alguém ou alguma pessoa, não devemos deixar que isso venha subir a cabeça e deixar alimentar o orgulho, que leva à destruição, sem dúvida alguma. Esse foi o primeiro ponto do primeiro tópico. O segundo ponto diz assim: o primeiro aviso. Olha só o primeiro aviso que Deus fala a Nabucodonosor. Devemos observar que Deus não permite que nos sobrevenha determinadas consequências em nossas ações sem antes nos dar as devidas advertências. Então, tudo que vem acontecer para conosco, Deus avisa, Deus nos aconselha, Deus nos mostra que devemos acordar porque estamos no lugar errado, estamos tomando uma decisão errada, não estamos diante da vontade do Senhor. Mesmo assim foi com Nabucodonosor, ele tomou essa decisão, mas foi avisado. Aqui é o primeiro aviso. Nabucodonosor teve um sonho do 2º ano do seu reinado, onde viu uma estátua composta de diversos elementos como ferro, ouro, prata, barro, certo? E esses elementos representavam diversos reinos que seriam conhecidos ao longo da história, e todos teriam sua ascensão e o seu declínio. Então, cada um desses reinos teve a sua ascensão, mas teve o seu declínio. Foi esse sonho da imagem, de escultura, da imagem que a imagem que Nabucodonosor teve o sonho. Foi o primeiro aviso que Deus deu para ele. Daniel, ao falar com o rei Nabucodonosor, procurou deixar claro que, embora o reino deste monarca fosse grandioso, ele também seria temporário.
Daniel já avisa aqui em Daniel 2,39, que diz assim: depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. Então Daniel já mostra aqui que o reino de Nabucodonosor será transitório, será passageiro, momentâneo, certo? Dando sequência aqui, deslumbrado com a interpretação do sonho, Nabucodonosor reconheceu que o Deus de Daniel é o Deus acima de todos os deuses da Babilônia. Olha só como Nabucodonosor reconheceu aqui a esse Deus tão maravilhoso. Mas eu abro aqui um parênteses para você: não adianta só reconhecer esse Deus, ter convicção que esse Deus é um Deus todo-poderoso, que cura, que liberta, que transforma, mas tem que dar lugar, tem que permanecer no centro da sua vontade, tem que viver os mandamentos de Deus na sua vida. Não adianta saber, conhecer, mas tem que viver a palavra do Senhor. Então foi o primeiro aviso, foi essa imagem aqui, o primeiro aviso, uma estátua que Nabucodonosor vê, uma estátua de ferro, ouro, prata e barro. O segundo aviso, olha só como Deus é tão maravilhoso, Ele nos ama. Ele dá o primeiro aviso, dá o segundo aviso. Foi assim com Nabucodonosor. O segundo aviso, a Bíblia não diz quanto tempo se passou após o sonho do rei e a realização do significado por Daniel, mas ela nos diz que Nabucodonosor fez uma estátua. Olha agora, ele sonha com uma estátua, certo? Ele reconhece que o Deus de Daniel é o Deus dos deuses, acima de todas as coisas, mas de um período de tempo, depois desse sonho com a imagem de ferro, de ouro, prata e barro, Nabucodonosor constrói uma imagem. Nabucodonosor fez uma imagem de estátua de ouro. Ele diz aqui de ouro. A estátua do sonho, que era feita de vários elementos, que o rei mandou construir, era de ouro, e grande, imensa. A celebração foi feita a fim de que essa estátua pudesse ser reverenciada. Olha só, ele reconheceu que o Deus de Daniel era o Deus acima de todos. Mas olha só o declínio de Nabucodonosor. Declinou-se. Não basta só conhecer, tem que viver, tem que acreditar e viver a palavra do Senhor. Era para ser reverenciada. Quando os amigos de Daniel se recusou a reverenciar aquela imagem, após se recusar, ele foi jogado numa fornalha de fogo ardente. Aleluia! Então foi jogado no lago de fogo ardente. Após ser advertido de se manter firme ao seu propósito, de não se ajoelharem diante dele, foram lançados na fornalha. E ocorreu que o rei viu 4 homens na fornalha e não estava sendo afetado pelo fogo, porque os 4 homens não estavam sendo afetados pelo fogo, porque o próprio homem que aqueceu o fogo, ele foi queimado, só em aquecer está próximo, mas os 4 homens estavam dentro do fogo e não foram queimados, o fogo não atingiu o seu corpo, e foi lançado 3, só que tinha 4. Aleluia, glória a Deus. Quando o homem tinha uma aparência sobrenatural, e esse 4º homem tinha uma aparência sobrenatural. Aquele era, segundo o aviso do Senhor, para que o rei, após tirar o jovem hebreu do fogo, fez um decreto ordenando que todas as pessoas adorassem ao Deus dos hebreus. Olha só, esse foi o segundo aviso. Olha só, o primeiro foi o sonho, certo? O segundo foi Nabucodonosor, ele constrói uma imagem de ouro puro, mas o segundo foi o anjo ali, dentro de uma sarça ardente que não queimou, certo? Esse foi o primeiro tópico da lição, o homem que se tornou grande. A gente viu um homem a quem Deus honrou, a gente viu quem era Nabucodonosor, um homem grandioso que Deus honrou, ele construiu fez muitas construções, como o jardim suspenso,
que faz parte de uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ele era um homem muito inteligente com a questão das guerras. Vimos também o primeiro aviso do sonho que ele teve de uma estátua feito por ferro, ouro, prata e barro. O segundo aviso foi o terceiro homem dentro da fornalha, o segundo aviso, certo? Então vamos adentrar no nosso segundo tópico da lição, que fala os avisos de Deus. Aqui entra o terceiro aviso. O terceiro aviso. Olha só como Deus ama o pecador. Ele avisa que você está no lugar errado, você vai estar pecando, se conserte com Deus. E ele avisa aqui, diz aqui o terceiro aviso, o primeiro ponto do segundo tópico, que diz assim: após o episódio com os 3 hebreus, o rei teve um novo sonho, interpretado pelo profeta Daniel. Desta vez ele se lembra do sonho, mas não consegue interpretá-lo. Ele vê aqui, que é o terceiro sonho, uma árvore enorme, forte, e crescia até chegar ao céu. Ele sonha com essa árvore imensa, forte, e não faltava-lhe folhas nem frutos, mas essa árvore havia sustento, ela havia trazido sustento para todos debaixo dela, até os animais do campo. Olha só, até os animais do campo, as aves do céu estavam abrigadas, ela vinha se abrigar nessa árvore. Entretanto, nesse mesmo sonho, um vigia ou um santo descia do céu e determinava uma desorganização na ordem estabelecida, quando derruba a árvore e afasta todos que nela se abrigavam, e espalhando os seus frutos, somente o tronco com a raiz seria preservado. Então foi esse sonho que o rei Nabucodonosor teve, foi o terceiro aviso. Olha só, ele diz aqui na lição, esse aviso foi em Daniel capítulo 4, o versículo 14, e o versículo 15 também fala sobre isso, e o 16 também vai falar na sequência sobre esse sonho, certo? Diz aqui a lição: curiosamente, a ordem do ser celestial inclui uma orientação que não se aplicava a uma ave, mas uma pessoa, que o seu coração fosse mudado em um coração de animal por 7 tempos. Daniel capítulo 4, versículo 16. Quando Daniel vê aqui a ordem, a Bíblia escreve aqui, através do profeta Daniel, que a ordem foi que o coração, a ave não tem coração. Então aquele texto apontava para o rei Nabucodonosor. A ave frondosa era uma árvore abençoada, grande, imensa, que produzia coisas boas, mas por causa do orgulho dele, do rei Nabucodonosor, foi que levou ele por um período de tempo, de 7 tempos, ele passar igual um animal. Diz aqui, esse foi o sonho integrante, um sonho que provocou grande preocupação ao rei. E Daniel foi chamado para trazer à luz a situação. Daniel foi chamado, certo? Esse foi o primeiro ponto do segundo tópico. O segundo ponto, a revelação divina. Daniel já revela no segundo ponto o que significava aquela árvore. Mas olha só, no qual já fala aqui sobre o significado, mas vamos ter uma definição melhor. Daniel, usado por Deus, traz a revelação, aquele sonho. A árvore era o rei Nabucodonosor, a quem Deus dera poder, honra e fizera crescer o reino da Babilônia. Então aquela árvore simbolizava que era Nabucodonosor, certo? Deus decretara que Nabucodonosor passaria por uma experiência de humilhação, a fim de reconhecer-se que a quem ordena os reinos do mundo é o Senhor, e que agora pertence unicamente a Ele, só a Ele. Aqui foi uma lição que Deus traz para Nabucodonosor, para ele aprender que só existe um Deus acima de tudo, que Deus não aceita, não permite orgulho nem soberba de ninguém. Ele não aceita. Por mais que a pessoa queira ser uma pessoa soberba e orgulho e acha que é muita coisa, perante Deus não é nada, simplesmente nada.
Daniel dá ao rei um aviso. Mas Daniel 4, capítulo 4, versículo 27, que diz assim: despreza os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Talvez, porque é permissão de Deus. Então, Daniel aqui aconselha ao rei: olha, antes de acontecer essa queda do rei, ele foi avisado por 3 vezes que ia acontecer. Por 3 vezes. 3 vezes. Daniel foi um conselheiro para o rei, certo? Todas as coisas, essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor por causa da sua iniquidade. Ele foi avisado. Está aqui justamente no terceiro ponto do segundo tópico, que diz assim: o orgulho do rei. Daniel registra que depois de 12 meses que o rei teve o sonho da árvore, ele teve o seu cumprimento. O rei estava caminhando em seu palácio quando disse, olha só, Daniel capítulo 4, versículo 30, olha só o que o rei Nabucodonosor disse, olha só: não é este a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? A Bíblia diz que ele nem terminou de falar, já veio uma voz do céu. A glória, Deus já fala diretamente para ele. Diz aqui, olha, a glória da Babilônia nos dias de Nabucodonosor era memorável. Ela havia sido estabelecida com a permissão de Deus. E o rei, além de ter honrado o império, o rei, além de ter se tornado um império poderoso, tinha vencido batalhas e recebido o devido mérito por seus feitos. A nação crescia aos olhos vistos. Então, simplesmente subiu na cabeça de Nabucodonosor todas aquelas bênçãos, toda aquela glória. Então, ele simplesmente não dedicou as vitórias, as bênçãos, a sua inteligência de tratar-se com a guerra, não dedicou a Deus, simplesmente puxou para ele. Ele disse: não é este a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder, puxando para ele a glória. Coitado da pessoa que faz isso, é uma pena. Então o castigo veio, ele nem acabou de falar, simplesmente veio o castigo. Bom, a gente viu aqui o segundo tópico da lição, que viu os avisos de Deus, e no terceiro aviso, certo? Que foi uma árvore enorme, frondosa, que apontava para Nabucodonosor, muito bonita a árvore, mas sabia que o seu coração, que era a árvore, que era Nabucodonosor, ia passar por 7 tempos, ia se tornar como um animal. A gente vai ver um pouco na sequência aqui da lição, certo? Vimos também a revelação divina, Daniel usado por Deus, e foi a revelação daquele sonho. Deus mostra para Nabucodonosor que ele vai cair, o seu reinado será transitório, não porque Deus queria, mas porque ele mesmo colheu o que ele plantou, o orgulho e a soberba. Vimos também o orgulho do rei, que causou tudo isso, no qual ele diz no versículo 30, capítulo 4, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder? Então, aqui veio a ruína dele, quando ele falou sobre isso. Num terceiro ponto, vai tratar justamente sobre o preço do orgulho. Terceiro tópico da lição, o preço do orgulho, o julgamento divino. O rei sequer terminou o que estava dizendo, quando a voz vinda do céu declarou que naquele momento o rei seria julgado. Ele diz aqui em Daniel 4, versículo 31, passou de ti o reino. A determinação desse Deus tão maravilhoso. Diz assim: o julgamento do rei orgulhoso que cedeu à tentação de crer que ele era o responsável por toda a glória que estava diante dos seus olhos, havia
começado. A partir dali, do decreto desse Deus tão passou de ti o teu reino, ali já começa a sentença do rei Nabucodonosor. Já tem início. Ele diz aqui na lição, o homem que exercia todo o poder na Babilônia, agora se encontrava sem intelecto e sem a sua glória real. Ao invés de comer dos pratos do palácio e dormir em uma boa cama debaixo de um teto seguro, estava com os bois, comendo ervas e vivendo ao relento, como um animal. Sua gloriosa aparência se converteu numa visão do julgamento divino. Por causa de quê? Orgulho, a soberba. É isso que acontece. Aquele que se levanta e diz que é mais alto do que o Deus Altíssimo, com certeza vai cair por terra. O lembrete que Deus não o julgou sem antes trazer os avisos necessários. E isso aconteceu sim. Sem antes de chegar o julgamento, antes de aparecer o castigo de Nabucodonosor, ele foi avisado por 3 vezes. Num segundo ponto diz assim, nada é para a nossa glória, nada. Segundo ponto, o terceiro tópico da lição. Mesmo sendo enviado por Deus a respeito da transitoriedade do seu reinado, Nabucodonosor não ouviu as orientações divinas e entendeu as duras penas, quer dizer, ele recebeu as duras penas, que a glória dos homens é insignificante diante da glória de Deus. Ele entendeu as duras penas, certo? Ele recebeu sim as duras penas. Por causa de quê? Porque simplesmente não reconheceu a glória de Deus, que é maior do que a do homem, nem se compara. Ele teve que aprender que o futuro do cenário mundial não dependia do que aquele rei faria, e sim de que Deus havia ordenado a sua soberana vontade, e mesmo as grandes obras que ele havia feito na Babilônia, era mérito dele como administrador, mas a glória era somente de Deus. O mérito sim, era de Nabucodonosor, mas a glória é de Deus. Amém. Nada é para a nossa glória. Nada. É o segundo ponto do terceiro tópico. Terceiro ponto do terceiro tópico. Deus tem misericórdia. Deus estendeu a sua misericórdia ao monarca, fazendo com que o castigo pela sua arrogância chegasse ao fim. E foi isso que aconteceu. Por um determinado tempo, ele ficou comendo as bolotas, comendo ervas, certo? Se alimentando com os bois, mas chegou ao fim. Diz aqui na lição, foi notório todos que o rei estava sendo punido por sua arrogância, uma vez que procurava a sua razão. Uma vez que recuperara a sua razão, ele conseguiu entender que o Eterno podia humilhar os que andam na soberba. Ele entendeu muito bem sobre isso. Ele reconheceu que nada pode de encontro a esse Deus tão maravilhoso. Bom, chegamos aqui ao término da lição, uma lição tão maravilhosa. Eu espero que tenha trazido para você grandes ensinamentos, que você possa entender a mensagem do Senhor e lembrar que a palavra-chave é orgulho. Muito cuidado com o orgulho, que o orgulho leva o homem à destruição. Vamos ler aqui Provérbios, o capítulo Provérbios, que é muito bom aqui, esse texto de Provérbios, capítulo de número 16, para encerrarmos. Provérbios 16, 18, que diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito procede à queda. Bom, eu deixo para você esse versículo, para que você possa entender que a soberba não leva a nada, só leva à destruição. Por isso que Nabucodonosor ele fez isso aqui, construindo tudo para a sua glória, e foi comer com os animais, para ele saber que Deus é Deus acima de todas as coisas. Amém? Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus, que Deus possa deixar essa mensagem, essa palavra entrar no seu coração.
eu te peço que fique conosco, certo? Nos abençoe com a sua inscrição, se inscreva no canal e deixe o like e comente. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Amém.